O Padre Pablo Lima é o presidente do Instituto Católico de Viana do Castelo e está hoje connosco para apresentar os projetos em curso ao longo deste ano. Boa tarde, Padre Paulo, obrigado por estar connosco. Pedi-lhe, antes de mais, que nos identificasse este projeto de formação, de diálogo cultural que existe na Diocese de Viana do Castelo. Qual é o objetivo deste Instituto Católico? Boa tarde, Paulo, e obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa Eclésia. O Instituto Católico nasceu nos anos 90 por iniciativa de Dom Armindo para oferecer um espaço de formação aos agentes pastorais, leigos e padres da Diocese e, ao mesmo tempo, para criar uma plataforma de diálogo com as entidades culturais e com o mundo da cultura no sentido mais amplo do termo. E, portanto, é sensivelmente desde essa altura, desde os anos 90, que proporciona formação teológica e iniciativas um pouco mais amplas de diálogo com a sociedade em geral. Formação, conservação e divulgação são três setores do agir deste Instituto? Sim, portanto, a formação, sobretudo através da Escola de Teologia, do chamado itinerário de formação teológica, que funciona semanalmente em horário pós-laboral. No âmbito da divulgação tem sobretudo a livraria, que é um espaço aberto de literatura humanista e cristã em geral, e no âmbito da conservação tem associado o Departamento do Património, que acompanha os projetos de restauro ou de criação de espaços, seja de tipo litúrgico, portanto as igrejas ou capelas, etc., ou então de espaços que são construídos de raiz ao serviço da pastoral. E que espaços, que ambientes existem para que estes objetivos possam ser concretizados? Portanto, no que diz respeito à formação, temos a funcionar na Escola de Teologia o itinerário também chamado de Iniciação Bíblico-Teológica. Para além disso, temos algumas semanas de formação ao longo do ano, nomeadamente a Semana de Estudos Teológicos, que temos feito nos últimos anos em conjunto com o Instituto, com a Escola de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Este ano foi precisamente sobre o envelhecimento ativo, a qualidade de vida e o envelhecimento. Portanto, são sempre temas que são de interesse para a sociedade em geral e aos quais queremos também proporcionar uma perspectiva humana e cristã que seja enriquecedora. Depois temos algumas outras iniciativas de formação mais direcionadas para os agentes da pastoral, por exemplo, e ainda tivemos a semana passada com os professores de religião e moral, e depois temos algumas propostas que nos últimos anos acabamos por fazer, porque acolhem um pouquinho também aquilo que é a sensibilidade das pessoas hoje em dia, nomeadamente nesta questão das peregrinações, não é? E propomos sempre algumas peregrinações de caráter bíblico, nomeadamente a Terra Santa e a Grécia este ano também, enfim, tentando fazer um programa que não seja o simples programa turístico, mas que seja também de formação bíblica e espiritual. E se acompanhados por um biblista, tanto melhor, não é? E já lá vamos a essa parte também que é mais, talvez, mais pessoal. Depois tem uma livraria também na Diocese. Sim, Acaba por ser uma plataforma que congrega diferentes tipos de oferta cultural. Sim, sem dúvida. A livraria fica mesmo na Rua da Bandeira, que é, digamos, a rua pedonal mais significativa da cidade, mesmo no centro histórico, o que proporciona também que muita gente acaba por passar, movida por curiosidade, ver o que é isto de uma livraria católica aqui neste sítio. Entram, procuram, encontram literatura, às vezes pedem conselhos de leitura, encontram-me nesta situação ou naquela, o que é que me aconselham a ler. E, portanto, acaba por ser uma oportunidade de servir a população em geral, além do serviço mais específico que faz para as paróquias e para os agentes de pastoral. E que procura tem, que relevância tem este projeto de formação na Diocese de Viana do Castelo? Enfim, em muitas análises que se fazem, toca-se muitas vezes esse ponto da formação cristã dos católicos. Que resposta é dada através deste projeto do Instituto Católico? A verdade é que este é sempre um âmbito muito árduo, não é? E basta pensar quando se fala dos hábitos de literacia da população em Portugal, não é? Essa é logo uma dificuldade que é óbvia e que é transversal a todas as realidades eclesiais. O que nós notamos, e é, digamos, um paradoxo, é que hoje em dia procuram a formação os cristãos e as pessoas em geral, mas que já não chegam através dos canais habituais, isto é, já não chegam tanto através das paróquias e dos movimentos, mas são pessoas que, numa procura pessoal, muitas vezes através da internet, à procura de formação ou de algum tipo de resposta às suas necessidades espirituais, encontram o Instituto Católico e a Escola de Teologia e aparecem e inscrevem-se. E que indicador é esse? Eu penso que há uma sede humana de fundo que permanece.
independentemente das circunstâncias em que nos encontramos e talvez ainda mais hoje, no mundo em que vivemos, em que às vezes as referências não são tão certas quanto isso e tão seguras, as pessoas precisam e procuram. Não é? Curioso é que, de facto, os canais habituais já não sejam tão eloquentes, ou pelo menos não sirvam tão bem como até agora. Mas isso quer dizer que a necessidade de formação através desses canais permanece? Essa resposta ainda não está dada? Eu penso que sim, que permanece e que ainda há um trabalho enorme a fazer. É preciso procurá-la, não é? Sim, sem dúvida. Há um trabalho enorme a fazer. E existe capacidade de resposta por parte do Instituto Católico? Mas nós procuramos, não é? Certamente que nunca conseguimos aquilo que seria o ideal, mas é para isso que trabalhamos. Falamos agora de um aspecto talvez mais pessoal em todos estes projetos de formação e diálogo cultural que é a Bíblia. O Padre Pablo Lima é biblista e através de um blog vai propondo também as suas análises e o diálogo cultural que a Bíblia oferece. Sim, o blog é um projeto, digamos, muito sem grandes pretensões, porque não é que ocupe, digamos, uma grande parte do meu tempo. Ali partilho um pouco aquilo que já fazia informalmente com outras pessoas. No outro tempo já esteve mais ativo. Agora, porque colaborando também com Notícias de Viena semanalmente, achei que poderia ser útil voltar a utilizar este espaço para divulgar as reflexões sobre os textos bíblicos da semana. O que eu noto é que, de facto, também neste âmbito há muito interesse, há sede, vontade de conhecer. E o título do blog é um pouquinho curioso, eu chamo-lhe a Bíblica Quadratura do Círculo, porque tento sempre... Também é possível na Bíblia tentar Exatamente, encontrar imensos paradoxos e realidades que parecem à primeira vista contraditórias e que muitas vezes são aquelas que encerram a grande sabedoria bíblica, porque este tipo de linguagem dos paradoxos, das interrogações é muito oriental e a Bíblia é literatura oriental. O Padre Pablo está nesta comissão de tradução da Bíblia para português. Sim, que aventura está a ser essa? Não propriamente na comissão, mas na equipa de tradutores, não é? É de facto um desafio muito interessante tentar colocar na nossa linguagem de hoje o texto bíblico, não é? No meu caso estou a trabalhar com textos do Antigo Testamento e, portanto, estamos a falar de literatura que tem mais de 2000 anos, mais de 2300 anos, pelo menos, não é? E acaba por ser muito interessante tentar estes dois polos que nos foram dados como orientações principais, a fidelidade literal à linguagem, tanto quanto possível, e ao mesmo tempo a compreensibilidade, não é? É como querer juntar o melhor de dois mundos, não é? E isso vai sendo possível? Eu penso que sim, embora, em fim de contas, a linguagem é uma realidade que está sempre em mutação. E, portanto, o texto que nós traduzimos hoje, se calhar daqui por mais 3 ou 4 anos já teríamos de o tratar de outra forma. E, portanto, todos os projetos de tradução bíblica ou não são sempre projetos que, em certa medida, vêm atrasados. Ou seja, quando estão disponíveis, já precisam de um novo tratamento. Mas isso também significa, na minha opinião, algo muito bonito, é que o texto bíblico é vivo como ser humano. E, portanto, nós não somos hoje, ou neste momento, aquilo que éramos meia hora atrás. E, portanto, também a palavra de Deus, enquanto palavra que se submeteu às limitações da linguagem humana, também ela sofre estas limitações que nós temos. O propor à sociedade portuguesa, à cultura portuguesa e também à religião e ao catolicismo, este novo instrumento, esta nova tradução da Bíblia portuguesa, é um grande passo para a centralidade que a Bíblia deve ocupar. Eu penso que sim. Não só na cultura e sobretudo na religião. Sim. Eu penso que, de facto, a Bíblia é o grande código da cultura ocidental, não é? E talvez ainda mais de um país como o nosso que nasceu, direi, à sombra da cruz, não é? E, portanto, a linguagem bíblica, a terminologia da Escritura, independentemente da confessionalidade ou até mesmo da crença, ou seja, para podermos perceber os códigos culturais em que o nosso país se desenvolveu, não podemos prescindir da Bíblia. Ora, voltar a colocar a Bíblia e uma tradução da Bíblia em português para os nossos dias como um assunto relevante para a cultura, porque é um projeto que está em curso, tem um benefício muito amplo que vai muito para além da população crente, não é? E será, por certo, esse objetivo que está agora em marcha com a apresentação do volume dos 4 Evangelhos e os Salmos. Padre Pablo, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta paixão pela Bíblia e também as atividades do Instituto Católico na Diocese de Viana do Castelo.